Nós falamos algumas semanas atrás sobre ser cheio, sobre andar no Espírito, sobre uma vida no Espírito. E domingo passado nós falamos a respeito da presença. A presença, e nós falamos a respeito de um cultivo da presença. Felizmente eu não consegui trazer como eu gostaria, talvez algumas coisas eu refale hoje, para que nós estejamos firmados nisso. E hoje eu queria, continuando a respeito da presença, falar sobre quando existe a manifestação da presença de Deus, ou a presença manifesta de Deus. Posso ouvir um glória a Deus até aqui? Porque isso é muito poderoso, porque isso é muito forte. Quando nós falamos da presença, talvez automaticamente a gente pense algo como, por exemplo, mas Deus não está em todos os lugares? E aí eu pergunto para você, Deus está em todos os lugares? Sim ou não? Sim, Deus ele é onipresente. Todos os lugares, os olhos de Deus e a sua presença está habitando, ou melhor, está olhando, está em algum nível de interação com todas as realidades do universo. Só que existe algo que se chama a manifestação dessa presença. Existe a onipresença de Deus, que nós podemos falar a respeito da sua soberania. Um Deus que tem todas as coisas no seu controle, um Deus que olha todas as coisas. A pior coisa é um crente que não entende isso, porque ele vive em frustrações e depressões. Depressões no sentido, não no sentido patológico, mas no sentido de uma alma que não consegue se apegar a Deus. Por exemplo, existe uma eleição, as coisas não correm como eu queria, e aí eu entro numa frustração, porque meu Deus do céu! E a Bíblia fala que Deus ele está sobre um alto e sublime trono, e ele coloca os seus pés esticados sobre a terra. E tudo está no devido lugar que Ele gostaria que estivesse. É claro que isso pode trazer algumas confusões para nós. Poxa, mas isso aqui Deus queria, essa situação? E aí nós precisamos nos aprofundar na vontade de Deus, que não é o nosso assunto hoje. Mas a soberania de Deus, é a vontade de Deus, é o controle de Deus e a sua presença em todas as realidades. Mas existe um momento em que Deus escolhe manifestar essa presença. É tipo assim, irmão, Tommy Tenney, em um antigo livro chamado Caçadores de Deus. Quem já leu esse livro? Eu lembrei dele ontem. Esse livro é muito antigo, me lembro quando se falava muito dele. Ele tem alguns equívocos teológicos, aí ele foi perdendo a sua credibilidade ao decorrer do tempo, mas é um livro muito legal. E Tommy Tenney, ele fala sobre a presença de Deus. É tipo assim, sabe quando você está num culto, tipo hoje, e aí está aqui o ministro de louvor, e aí ele fala para você assim, a presença de Deus está nesse lugar. E aí você está aqui, ó, bacana, legal, muito bom, show, que legal. A presença de Deus está nesse lugar. Legal. Essa é o que Bob Sorge vai chamar de presença subjetiva de Deus. Repita assim comigo, subjetiva. Ele está porque Ele é onipresente, e nesse ambiente que o ministro de louvor diz, a presença de Deus está nesse lugar, Ele está tocando algumas pessoas. Então, por exemplo, você está aqui às vezes travadaço, friozão, encardido, ou às vezes você está só cansado, sei lá, você não está num dia bom, enfim, você está aqui e isso não é tão relevante para você, por exemplo. Aí você está aqui tipo, legal, Deus está aqui. Só que do teu lado tem um caboclo se esvairindo em Deus, chorando, babando, Deus, super tocado por Deus. Aí você olha e fala, mas como assim? Qual que é a questão? Porque essa presença, ela é por vezes subjetiva, mas existe algo que é a presença objetiva de Deus. Bob Sorge fala isso, e Tommy Tenney ele vai falar que quando a presença objetiva de Deus se manifesta, essa presença manifesta de Deus aparece no meio de um lugar, já não é mais um ministro de louvor dizendo, Deus está nesse lugar, é uma realidade onde até os inimigos de Deus sabem que Ele está naquele lugar. Não precisa ninguém falar, Ele invade o lugar a ponto de que, como por exemplo, 2 Crônicas 7, se eu não me engano. Agora eu esqueci o texto de cabeça. Mas quando Salomão ele edifica o templo. Ô Valdeco, cadê o Valdeco? Valdeco, essa guitarra aqui ó, podia estar mais gostosa. Nós estamos falando da presença. Está muito paia. Podia estar tipo Posso ouvir uma sim ou não? Não fica mais da hora? Eu acho mais da hora. Enfim, o que eu estava falando mesmo? Salomão, muito bom. Salomão ele edifica um templo a Deus, que foi prometido por Deus a Davi, seu pai, que ele edificaria esse templo. E a Bíblia fala que Davi ele ora, e aqui isso aqui, talvez no final da mensagem eu repita isso. Davi ele ora, ele faz uma oração para Deus, e a Bíblia fala que a presença de Deus invade aquele templo, a ponto de todos os sacerdotes que estavam organizados para ministrar, eles não conseguem ministrar.
Eles não conseguem fazer nada porque a presença de Deus invade a ponto de que todos se prostram diante da presença de Deus. Todos, se não é uma coisa que eu vou me prostrar, é como se eu fosse derrubado pela presença de Deus. Isso é a manifestação da presença de Deus. Eu posso ouvir um amém? E eu desejo isso com todas as forças da minha vida. Ver e viver uma experiência aonde Deus invade um lugar em que o pregador já não consegue mais pregar, aonde os ministros eles já não conseguem mais tocar, porque a presença de Deus ela faz todo o trabalho. É ela que ninguém precisa orar por cura. Existe alguém enfermo nessa noite? Não precisa se manifestar, mas Deus deseja curar pessoas essa noite no ambiente da presença. No ambiente da presença. Existem almas feridas, existem almas machucadas, existem corações partidos, aonde a presença de Deus chega e se manifesta. Tudo encontra graça, vida, paz, esperança, cura. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa noite, irmão? E essa é a manifestação da presença, que por muitas vezes, dentro da história da igreja, ela recebe um nome que treme o meu coração, que é a palavra avivamento. A manifestação da presença em alguns relatos da história, ela é chamada de avivamento, quando em um determinado ano, dia, mês da história da igreja, Deus decide se revelar de maneira poderosa e profunda ao seu povo. Ele decide visitar o seu povo de uma maneira diferente de todas as outras maneiras que o povo de Deus já pôde experimentar. Isso é a presença manifesta. Isso é avivamento. Eu queria ler um texto bíblico com você, para parecer que eu vou pregar a Bíblia, brincadeira, para não ficar tão feio. 2 Crônicas capítulo 16. É porque eu queria introduzir bem você nesse assunto. Eu tenho muitos textos que eu gostaria de ler nessa noite, eu não sei se vai dar tempo. 2 Crônicas 16. Foi só uma piada, viu, irmão? O pessoal já, nossa, o pastor não vai pegar a Bíblia. Foi uma piada, beleza? Segunda Crônicas 16, diz assim, versículo 9, e só a primeira parte dele. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força. Coloca para mim aí, só para eu ver uma coisa. Tem como? NVI. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer, tem uma versão que fala uma outra palavra aqui, aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Repare a dinâmica do que a Bíblia está falando aqui em Crônicas. Os olhos do Senhor, eles estão olhando a terra, Ele está contemplando todas as realidades, mas Ele está à procura de se manifestar, e aqui ele fala sobre um fortalecimento, sobre uma força, mas nós podemos aplicar essa manifestação dentro dessa realidade, se manifestar aquele a qual ele encontra um coração totalmente voltado e dedicado a Ele. Ele está olhando, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, Deus está olhando para esse culto, e Ele está procurando aqueles que vão estar com um coração completamente voltado e disposto a Ele, e Ele deseja tocar, e Ele deseja manifestar, e Ele deseja visitar. João capítulo 4, Jesus vai dizer para a mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ou seja, Deus está olhando para a terra, eu quero encontrar alguém que eu possa me relacionar de uma maneira mais profunda. Eu quero encontrar alguém que eu possa depositar as minhas verdades, a minha vontade, que eu possa me revelar, porque a manifestação de Deus, ela é um ato de Deus se revelar a um povo de maneira poderosa e profunda. E Ele fica olhando, e Ele fica procurando. Eu posso ouvir um amém aqui? E dentro da história, e principalmente nos momentos mais sombrios da história da igreja, Deus olhou, encontrou e manifestou a sua presença de maneira poderosa. E eu gostaria de falar, vou tentar não ser muito demorado diante disso, mas eu queria fazer um desenho de alguns relatos da história onde isso aconteceu, com o objetivo de aquecer seu coração, com o objetivo de alguma maneira você desejar algo maior da parte de Deus sobre a tua vida, irmão. Queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração. Espírito Santo, que ao falarmos do que o Senhor fez ao longo de décadas, ao longo de séculos,
e em 2 milênios da sua igreja na terra. Que o Senhor aqueça o nosso coração. Levanta aqui, Pai, pessoas que vão sonhar com o avivamento, que vão sonhar, Deus, com um de repente do Senhor, que muda todo o curso da história de uma cidade, de um país, de uma igreja. Eu oro, Pai, aquece e desperta o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Olhe para mim, irmão. Em toda a história, nós encontramos aplicações dessa presença manifesta de Deus. Eu vou, talvez, dependendo de como nós desenvolvermos aqui, ler o texto de Atos 2, mais no final. Mas tudo isso começa no nascimento da igreja. A igreja, ela nasce em um avivamento, que é o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, aonde Jesus ele dá uma ordem aos discípulos dizendo: fiquem em Jerusalém, e do alto virá a promessa do Pai sobre vocês, vocês receberão do Espírito. E aí a Bíblia vai dizer no capítulo 2, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no dia da festa judaica chamada festa de Pentecostes, e de repente, vem do céu um som. Esse som, ele enche toda a casa onde eles estão, e a presença começa a manifestar. E aí foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que vão pousando sobre cada um deles, e eles começam a ser cheios da presença e da realidade celestial sobre eles. Diga amém. Só que isso não é o todo de um avivamento, porque dentro dessa realidade de Atos 2, nós dizemos que a igreja nasce em um avivamento. A Bíblia fala que dentro dessa festa, estava vendo a festa de Pentecostes, os discípulos estão 120 pessoas orando, o Espírito cai sobre eles, e a Bíblia fala que a festa começa a ouvir o que está acontecendo aonde os discípulos estão recebendo desse Espírito. Eles começam a ouvir um barulho, uma bagunça, algo escandaloso, e aí a Bíblia fala que as pessoas da festa correm aonde os discípulos estão para ver o que está acontecendo ali. Irmão, você consegue imaginar isso? Nós aqui, uma festa acontecendo na cidade, o Espírito cai sobre nós, e a festa inteira vem, cara, que barulho é esse? Que loucura é essa? E aí a Bíblia fala que alguns dizem que eles estavam bêbados, alguns não entendem o fato de eles estarem falando na língua nativa deles. Aprenda uma coisa sobre a presença manifesta, irmão. Ela faz coisas estranhas. Posso ouvir um amém? Ah, mas eu acho problema teu, você é chato pra caramba. Porque a presença faz coisas estranhas, a história prova isso. Quando as pessoas olham, elas dizem assim: eles estão bêbados. Como que vocês acham que os caras estavam? Sim, Deus. Sim, Espírito Santo. Sim, claro. Glória. Como que vocês acham que os caras estavam, irmão? As pessoas olham e falando: pô, estão bêbados, 9 horas da manhã. Pô, esses caras estão ficando loucos. Como que vocês acham que eles estavam, irmão? Eles estavam repletos de doideira, loucura, insanidade. E eu vou falar de Davi de novo hoje, se Deus assim me permitir. Posso ouvir um amém, irmão? Porque o avivamento faz coisas estranhas. Eu quero ver se dá tempo também de eu falar de Toronto. E vamos lá. E ali começa o primeiro avivamento. E aí qual que é o detalhe dessa manifestação? Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho de Abraão até Jesus Cristo. Ele vai pregando. E sabe qual que é a resposta da pregação de Pedro na multidão? A multidão olha e diz assim: o que nós devemos fazer então? Ah, você está ficando louco, irmão. Você gosta de pregar o evangelho para pessoas? Diga amém, mesmo que você não goste, pela fé. Então, sabe quando você prega, e o cara, pois bem, não sei o que lá. Irmão, quando o avivamento vem, nós não vamos pregar. Os pecadores é que vêm dizendo: me dê disso que você tem, derrama sobre mim, ora por mim. Aí você fala: meu Deus, mas eu nem sei orar. Só que no avivamento você aprende. Sabe como? Sobrenaturalmente. Eu posso ouvir um amém, irmão? Você deseja isso? As pessoas, elas correm até eles e perguntam: me explica. E aí naquele mesmo dia, naquela festa, 3.000 pessoas abraçam o evangelho e se convertem a Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém aqui? E esse é o primeiro acontecimento. E aí a igreja nasce e ela vai se desenvolvendo ao decorrer dos anos. Nos primeiros séculos da igreja nós vemos muitas coisas poderosas, mas nós vemos também alguns problemas começando a acontecer. E por volta, eu vou jogar datas aqui bem soltas para nós não perdermos tempo com isso, mas por volta de 500 a 600 anos depois de Cristo, a igreja ela entra no seu pior período em toda a história, quando a igreja ela
entra na era das trevas, onde todas as doutrinas começam a se perder, e aí muito daquela realidade apostólica, ela já não é mais uma realidade presente na vida da igreja de Jesus Cristo. Não existia muitas igrejas ali, existia apenas uma igreja, que nasceu dos apóstolos e foi se desenvolvendo ao decorrer dos anos, mas ali ela encontra um tempo sombrio. Aí nós vemos a história, onde a igreja agora vendia salvação, onde a igreja começa a criar doutrinas para controlar o povo e tirar recursos do povo, e você deve conhecer basicamente um pouco disso. E aí acontece, depois de Pentecostes, um dos grandes marcos da história, qual nós podemos chamar de avivamento. E esse acontecimento é o que nós conhecemos. Esse tempo começa de 600 até o século 16, e no século 16, Deus decide manifestar a sua presença sobre a sua igreja. E aí Deus levanta alguns homens na história. Ele levanta homens como, esqueci o primeiro nome do sujeito, alguma coisa Hus, que profetiza. Quando ele é morto em uma fogueira pela igreja romana da época, ele é martirizado, e ele fala: vocês estão matando um pato, mas está se levantando um cisne. Anos depois se levanta um homem chamado Martinho Lutero, que começa a trabalhar para que a igreja volte à principal realidade que ela tem, a palavra. E o Espírito começa a agir sobre a igreja. Naquele momento se levanta outros homens, como João Calvino, como John Knox, os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores, e a lista aqui seria muito grande, mas o Espírito começa a manifestar a sua presença e trazer de volta a sua igreja ao eixo. A paixão pela presença, a paixão pelas Escrituras, somente a graça, somente Deus, somente a fé, somente Jesus Cristo. E a igreja recebe dessa manifestação no século XVI. Um acontecimento muito interessante é que no pós-reforma, agora o reformador principal é Lutero, e posterior a ele João Calvino. João Calvino, ele era um homem que gostava muito de ensinar as Escrituras, como a maioria de nós sabe. E só para você entender um pouco do que aconteceu na reforma, que às vezes você pode olhar e falar: mas não foi um avivamento ou sei lá o quê. Mas João Calvino, ele é chamado a uma cidade chamada Genebra, cidade muito famosa nesse contexto de reforma. E aí o pastor principal da cidade de Genebra fala: João, nós precisamos que você venha para ensinar as Escrituras, porque estava havendo muitos problemas ali. E aí Calvino não quer ir. E aí ele fala assim: se você não for, eu te amaldiçoo, você vai morrer. E aí Calvino fala assim: não, então eu vou, né? Porque vai que pega. E aí Calvino vai até Genebra, e Calvino passa um bom tempo em Genebra, e toda a realidade. Por exemplo, só para você ter ideia, quem aqui já viu uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Genebra? Pouquíssimas pessoas. Então, é uma Bíblia das mais famosas Bíblias de estudos da história da igreja, é a Bíblia de Estudos Genebra, porque Genebra é profundamente tocada, a cidade é completamente transformada, a população de Genebra duplica em um ano. Sabe por quê? Porque Calvino começa a ensinar, versículo por versículo, as Escrituras, e toda a realidade da cidade começa a mudar. Saneamento básico, educação, segurança, todas as realidades sociais de uma cidade em Genebra começam a ser mudadas. Sabe por quê? Porque tinha um homem abrindo as Escrituras pelo poder do Espírito e explicando cada versículo dela. Isso é avivamento, isso é a manifestação da presença. Não precisou força de braço, as coisas vão acontecendo de uma maneira natural quando Deus deseja visitar uma geração, quando Deus deseja visitar uma cidade. E a história, ela vai se desenvolvendo, e se fosse falar aqui de reforma, nós gastaríamos muito tempo. E mais ou menos dentro do século XVI, 15 e 16, existe um outro acontecimento, chamado Avivamento dos Morávios. E os Morávios, eles foram um povo que eles se colocam na liderança do conde Zinzendorf. Ele começa a liderar uma comunidade e eles começam a orar. E esse povo, irmão, olhe para mim, eles oraram por 100 anos seguidos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é quando Deus decide visitar um povo. Nós podemos juntar essa cidade inteira, irmão. Nós não conseguimos fazer isso. Todas as igrejas, vamos orar? Vamos! Vai durar 3, 4 dias, de repente acabou. Porque isso é o Espírito visitando. E o Espírito visita esse povo, os morávios, a ponto de eles orarem por 100 anos. E um dos maiores movimentos evangelísticos da história sucedeu do movimento morávio. Existe uma história famosíssima, existem canções dessa história, só para você ter ideia, que dentro dessa realidade de oração e dessa visitação de Deus nos morávios, a história conta que existia 2 jovens que estavam em um período de oração, e Deus fala para eles: vocês devem ir para uma ilha tal, que era uma ilha que você só conseguia entrar se você fosse como escravo, você só conseguia entrar ali se você fosse como prisioneiro. E Deus falou para esses 2 jovens, e eram jovens, irmãos: vocês vão para lá para pregar o evangelho. Só que você só entrava como escravo, irmão, e entrava e acabou, não saía nunca mais, não tinha mais volta.
Não tinha mais escolha. Nós estamos falando do século XVI, não tinha ligação para a família, não tinha WhatsApp, não tinha carta, não tinha nada. A vida social acabaria ali. Mas Deus falou, debaixo de uma visitação e da presença manifesta. Esses jovens, eles chegam à liderança da igreja e dizem, nós vamos ir. E aí chega o dia, eles se arrumam e eles vão, e eles entram no navio e eles vão em direção a essa ilha, eles se vendem como escravos para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E se eu passar hoje das 9h15, você vai ficar um pouquinho bravo comigo. Por isso que é importante, irmão, nós falarmos de avivamento. Para nós vermos e sermos confrontados pela vida de fé que temos vivido. E aí o acontecimento, ele alcança o seu ápice e canções são cantadas a respeito desse momento. Que quando eles estão indo, as famílias em volta desses dois jovens ainda dizem, cara, vocês têm certeza que vocês vão fazer isso? Vocês têm certeza que vocês vão perder toda a vida por causa de uma ilha que vocês nem sabem se vocês vão poder pregar? Vocês podem morrer na viagem. Vocês podem morrer logo que chegar lá. O dono da ilha pode não ir com a cara de vocês e matar vocês ali mesmo. E aí eles viram para a família e para a igreja e dizem, para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Isso é avivamento. Isso é a presença de Deus visitando um povo. Eu não sei quem foi o desgraçado que acabou com os 100 anos de oração dos moráveis. Eu sei que eles oraram por 100 anos. E ao decorrer da história, nós temos fruto dos moráveis, o levantamento de alguns outros homens que tocaram a história de maneira muito significativa. Por exemplo, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards. Deixa eu contar uma história para você. John Wesley, ele foi um dos principais avivalistas, ele é o fundador da igreja metodista, e ele é um homem que marcou a história de maneira muito significativa, e eu não vou gastar muito tempo falando dele, mas existe uma história muito interessante sobre John Wesley. John Wesley, ele cresceu em uma igreja evangélica, ele cresceu na vida de fé, seus pais eram da vida de fé, e John Wesley, ele vai pregar o evangelho para os índios americanos, e aí ele está indo, ele já era missionário, e olha como isso é interessante, ele está indo, e aí a história conta que no meio da viagem para visitar os índios, John Wesley, o barco onde John Wesley está, começa a sofrer um possível naufrágio. E aí as pessoas começam a se aterrorizar, nós vamos morrer, acabou para nós e tudo mais. E John Wesley entra em desespero, cara, eu vou morrer, estou indo pregar o evangelho e vou morrer, que sacanagem. E ele começa a entrar em desespero, só que de repente John Wesley olha para o lado, e ele vê um povo, sentadinho no navio, dando risada e cantando louvores. Ele olha e fala, cara, quem são esses loucos? Ele se aproxima e interage, e ele descobre que aqueles eram missionários moravianos, como acabamos de falar. E naquele dia John Wesley fala, naquele dia a minha alma foi salva. Ele tem uma frase famosa que ele diz, eu estou indo salvar almas, mas quem salvará a minha? Porque naquele dia John Wesley entendeu que ele nem crente era, porque ele ainda estava com medo de morrer. Só que quando você encontra a fé, irmão, os seus medos se vão. Quando você encontra a fé, irmão, quando você encontra a presença de Deus, os seus temores se acabam. Se existe alguém nessa noite sofrendo por medo, por ansiedades, que o Espírito e a presença de Deus visite você nessa noite, arrancando os seus medos, como a experiência de John Wesley. John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Eles foram homens que foram precursores no que nós conhecemos hoje como pregação de rua. Não existia pregação de rua antes desses homens. Por exemplo, George Whitefield, ele começa a pregar em sua capela, dizendo que os pastores não eram convertidos. Nenhum pastor era convertido. E George Whitefield começa. E aí sabe o que acontece? Os pastores convertem, mentira. Eles expulsam Whitefield da igreja e Whitefield vai para a rua. E ele vai até um campo aberto e ele encontra alguns mineradores de carvão, todos sujos sendo trabalho, homens brutos. Homens, Inglaterra do século XVI, XVII, homens brutos, mineradores, todos sujos. Ele encontra eles e fala, viu pessoal, eu queria pregar para vocês. E ele começa a pregar. E aí a história conta que enquanto Whitefield pregava no meio do nada para esses homens, no meio de um rosto sujo de carvão, começa a descer lágrimas. E a presença começa a tocar esses mineradores. Em questão de semanas, os 200 mineradores, que foi quem Whitefield pregou pela primeira vez, eles se tornam cerca de 100 mil pessoas alcançadas na nação da Inglaterra, pela pregação de George Whitefield. Por isso que você vai ver uma frase muito famosa de John Wesley, a minha paróquia é o mundo. Existem pessoas que eu quero alcançar. E esses homens, eles mudaram a história. Eu falei de John Wesley, falei de Whitefield. Existe um outro dentro desse contexto, por volta de 1700, que é o meu preferido, Jonathan Edwards. Irmão, escute isso para você entender sobre o que eu estou pregando para você. Jonathan Edwards era um superdotado.
Ele era um homem de habilidades especiais. Jonathan Edwards, com 13 anos, entrou na faculdade. E esse homem cresceu na fé. Ele se encontrou com o que ele prega, que são as afeições de Deus. E ele vai entrando nesse lugar e ele começa a se tornar um avivalista. E só para você ter noção, uma única história sobre ele. Jonathan Edwards era um pregador não muito desenvolto. Ele pregava lendo. Ele pregava os seus sermões anotados, ele se colocava diante da igreja e ele começava a ler. E enquanto Jonathan Edwards lia os seus sermões, pessoas se agarravam nas colunas da igreja, se vendo indo para o inferno. Porque a presença manifesta de Deus descia, enquanto Edwards pregava o evangelho de Jesus Cristo. Pessoas se convertiam. Dentro desse contexto, houve um avivamento chamado Avivamento das Ilhas Hébridas. E esse é maravilhoso, sabe por quê? Porque enquanto a igreja orava nessa cidade, aconteceu que a igreja estava orando durante uma madrugada no avivamento das Ilhas Hébridas, e de repente o delegado liga para os pastores e fala: viu, eu estou com um problema na delegacia. Qual que é o problema, pastor? A cidade inteira está aqui, dizendo para mim que eu devo prendê-los, porque eles cometeram um grande crime, e eu não sei o que fazer. Uma cidade começa a cair em condição de pecado. Nós estamos em pecado, nós precisamos ser presos. Corre para a delegacia se entregar, irmão, porque a presença de Deus visitou uma cidade inteira. Eu posso ouvir um amém, irmão? Se você acredita nisso, cara, você deseja isso, ou você quer um cristianismozinho barato, que você vem na igreja uma vez por semana, e quando o louvor é mais ou menos legal, você fala: nossa, que gostosinho. Eu desejo vê-lo, irmão. Eu desejo tocá-lo e ser tocado por ele de maneira profunda e poderosa. E para isso, nós precisamos encontrar a presença manifesta, buscar pela presença manifesta. E aqui eu dou um salto na história para entrar nos meus avivamentos favoritos. Final do século XIX. Existe um jovem que ele começa a se voltar para as coisas de Deus, neto de pastor, filho de pastor. Ele começa a ir para o seminário, começa a buscar Deus. E esse jovem, ele, dentro de um estudo de seminário, ele está lá estudando as coisas de Deus. E de repente ele entra no escritório do pastor, que era como se fosse o diretor da escola onde ele estudava. E ele abre a porta, e quando ele entra, ele vê o seu pastor prostrado fazendo uma oração. E a oração desse pastor era: dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor, dobra-me, Senhor. E esse jovem, ele olha para o pastor orando e ele fala: cara, que oração diferente, porque se o meu pastor quer que Deus dobre ele, que dirá de mim? E essa oração marca a vida desse jovem. E esse jovem, diante dessa experiência de ver o seu pastor fazendo essa oração, ele se aproxima dos reitores da onde ele estudava, do seminário, e ele fala: eu preciso voltar para a minha cidade, porque eu sinto o Espírito falando para mim que eu devo ir para a minha cidade e reunir um grupo de oração e orar pela minha cidade. E aí, sabiamente, esse diretor, essa pessoa que cuidava desse jovem disse: o Espírito Santo, ele diz assim, né? Eu não sei se é Deus ou é o diabo, mas eu sinto que eu devo voltar para a minha cidade e orar. E aí esse reitor vai dizer para ele: o diabo não manda ninguém orar, então só pode ser Deus, pode ir. E esse jovem, com mais ou menos uns 16 anos, ele volta para sua cidade, ele começa a reunir alguns jovens, eles começam a orar e buscar ao Senhor, e buscar pela presença. E a oração desse jovem era: Senhor, dobre-me, Senhor, dobre-me, Senhor, dobra-me. E por volta do ano de 1904, 1905, no meio desses jovens que estavam orando dobra-me, o Senhor decide visitar uma nação. O Senhor decide, pela oração de Evan Roberts, visitar o país de Gales. E o país de Gales começa a ser tocado de maneira sobrenatural, por meio da oração desse jovem. O país de Gales começa a ser visitado pela presença manifesta de uma maneira extraordinária. Deixa eu contar algumas coisas para você, irmão. A história diz que durante 6 meses, ninguém foi preso em todo o país de Gales. Não havia ninguém nas cadeias mais. Toda a cidade começa a ser tocada. As pessoas, você andava nas ruas de Gales, na época ainda do alto da mineração de carvão. E os mineradores, eles estavam saindo dos cultos de madrugada, indo trabalhar direto, enquanto um grupo de pessoas que não ia trabalhar estava indo para as reuniões de oração. E o Senhor tocou Gales de maneira poderosa. Você deve saber que a Inglaterra, todo o Reino Unido, é muito apegado ao futebol, assim como no Brasil. E durante 6 meses não houve partidas de futebol no país de Gales, porque os jogadores não conseguiam jogar, e ninguém ia mais para os estádios, porque todos estavam nas reuniões de orações, sendo tocados pela presença de Deus. A cidade parou, e o único lugar a ser frequentado eram as reuniões de oração, lideradas por Evan Roberts.
Irmão, isso é algo fora do normal. Isso é algo que ninguém consegue produzir. Isso é algo assustador. E a minha oração por você, irmão, é que você acredite nisso, cara. Que você ame isso, que você deseje isso com todo o teu coração. Porque em nenhum lugar diz, em nenhum lugar eu posso afirmar que isso não possa acontecer aqui agora. Que isso não possa acontecer em União da Vitória. Não havia mais bares no país de Gales. Não havia mais teatro no país de Gales, porque ninguém ia. Todos corriam. Durante 6 meses, 140 mil pessoas se converteram no país de Gales. Isso é presença manifesta. Isso é avivamento. Isso é algo que Deus deseja fazer. Isso é algo que Deus deseja derramar. A pergunta que era feita sobre o que Deus está fazendo em Gales, e alguns afirmavam, é como se Deus tivesse se mudado para Gales. É como se Deus tivesse pegado uma mochilinha, descido do céu e falado, eu vou passar uma temporada em Gales. E Deus pode fazer isso hoje. Porque quando nós olhamos para Atos 2, que foi o texto que nós citamos aqui para começar, o Espírito é derramado sobre a igreja primitiva. Só que em Lucas capítulo 11, Jesus vai dizer que todo aquele que bate, a porta se abrirá. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Por isso batei, pedi, buscai. Porque se um pai, sendo mau, sabe dar boas coisas aos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial, não dará a vós o Espírito. Não dará a vós, não dará a nós uma experiência semelhante a Gales, as Ilhas Hébridas, a Inglaterra do século XVI. O que aconteceu em Gales se espalhou pelo mundo, a ponto de um homem chamado Frank Bartman começar a trocar cartas com Evan Roberts, e Evan Roberts começar a incentivar esse homem a viver na sua cidade uma experiência parecida. E a partir dessas cartas de Evan Roberts a Frank Bartman, e uma amizade de Frank Bartman com um homem chamado William Seymour, negro na época do segregacismo americano. Essa é a palavra? Segregação, obrigado. Americano, aonde negros não sentavam no mesmo banco de praça do que brancos. Um homem desejoso por Deus vai visitar uma escola para aprender da palavra, mas ele não pode nem entrar na sala porque só tem brancos. Ele senta do lado de fora, ele começa a aprender com Charles Parham. E ele começa a se desenvolver, e ele abre uma congregação chamada, como que era o nome da igreja mesmo? Igreja Apostólica da Fé. Eles se reúnem em um lugar, essa igreja cresce, e eles se mudam a um novo endereço, para buscar a presença de Deus, para ser tocado, e eles alugam um espaço, não maior do que esse, localizado na rua Azusa. E Deus decide visitar Los Angeles em 1906. Não estamos falando de uma cidade qualquer, estamos falando de uma época de um altíssimo crescimento do intelectualismo. Quando você vai estudar avivamento, você encontra na época do avivamento da rua Azusa um altíssimo crescimento dentro da igreja de ceticismo. Deus não faz mais o que fez na Bíblia. Deus não faz mais, as pessoas não são mais curadas. Não existe mais experiências com o Espírito de maneira assombrosa. Não existe mais. Isso cresceu, principalmente em grandes metrópoles como Los Angeles. Até que Deus deseja fazer uma coisa, a coisa mais estranha que eu acho que Ele fez em toda a história: o avivamento da rua Azusa. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas afirmam coisas contrárias, porque muitas coisas estranhas aconteciam, mas ninguém pode dizer que aquilo era mentira. E aquilo que aconteceu, irmão, homem nenhum consegue fazer. Homem nenhum consegue produzir. Enquanto a igreja buscava pela presença durante meses, os cultos não acabavam. No avivamento, irmão, o culto não acaba, ele vai até o resto da vida, até acabar o avivamento. Enquanto eles estavam cultuando, os vizinhos da igreja ligavam para os bombeiros dizendo: está pegando fogo no prédio da igreja, está pegando fogo. O bombeiro chegava, via o fogo, entrava e não tinha fogo nenhum. Mas toda a região via a igreja literalmente pegando fogo, visivelmente pegando fogo, irmão. A ponto do bombeiro entrar, repórteres do mundo inteiro corriam para Azusa para poder escrever o que acontecia. E quando eles entravam no ambiente de culto, eles eram tomados pelo Espírito, eles caíam, eles não conseguiam escrever, eles não sabiam dizer o que estava acontecendo, eles só sabiam que existia algo ali, diferente de tudo que havia no planeta Terra. Era a presença manifesta de Deus, irmão. É isso que eu creio. A história conta que as crianças
no ambiente de culto, elas brincavam com uma fumaça física que pairava sobre a igreja. E as crianças brincavam como se fosse de bola. Elas batiam e a fumaça andava. Pessoas aprenderam a tocar instrumentos sem nunca terem aulas. Aprenderam de maneira excepcional. Aprendiam idiomas. Na verdade, obviamente, começa com essa primeira experiência. Eles aprendiam idiomas que ninguém nunca ensinou para eles. E Los Angeles é profundamente tocada pelo avivamento da Rua Azusa. Se nós conhecemos hoje, eu não sei qual é o teu apego à fé, mas se você tem algum apego a movimentos pentecostais e carismáticos, você deve isso ao movimento da Rua Azusa, ao que Deus fez naquele lugar e ao que Deus pode fazer hoje. Anos depois, nós vamos ver alguns avivamentos, como por exemplo o avivamento de Pensacola, na igreja de Brownsville, onde Stephen Hill, irmão, isso aqui para mim é apaixonante, cara, e se ninguém mais estiver recebendo alguma coisa nessa noite, eu estou sendo edificado profundamente, porque eles estavam em um culto de Dia dos Pais. Sabe aquele culto, irmão, chato, que a gente está só esperando acabar para dar a lembrancinha para os pais? Era esse culto. E Stephen Hill, convidado naquela noite, ele faz uma oração, e ele ora antes do culto começar sozinho, e ele está na plataforma, e a história conta que ele sente como se uma água começasse a subir do seu tornozelo, e ele ouve um som, e ele fala que ele ouviu um som como de um vento veemente e impetuoso. E aquele culto aconteceu, e o Espírito desce de maneira poderosa naquela Assembleia de Deus, no estado de Pensacola. E aquele culto, irmão, ele dura por mais ou menos 3 a 4 anos. O culto não acabou, irmão. E esse é muito bom, que você pode pesquisar no YouTube, e você vê o que acontece ali em Pensacola. Eles subiam na plataforma, eles começavam a adorar, a pregar algumas coisas, pregavam às vezes por alguns minutos, e eles começavam a dizer: venham pecadores, venham, e as pessoas correm à plataforma, elas se lançam para receber do Evangelho, da presença de Deus. Pessoas salvas, pessoas transformadas, uma cidade tocada. Você vai ver, e isso eu vou falar só porque você pode receber um pouco por meio de entretenimento. Existe um filme sobre esse avivamento, que é o conhecido Jesus Movement, que aconteceu a partir, primeiramente, uns anos antes, com a pessoa de Keith Green, e depois ele acontece nos Estados Unidos, quando alguns jornais dos Estados Unidos eles começam a fazer alguns documentários, algumas reportagens, com o seguinte manchete: Deus está morto, não há mais Deus nos Estados Unidos. E aí Deus, como Deus é especialista nisso, e como Deus é muito de bom humor, ele começa a fazer uma coisa estranha. Ele começa a escolher hips, na época como que era o nome do festival de música? Eu esqueci. Woodstock. Como que era o emblema também? Eu esqueci. Vou dizer. Drogas, sexo e rock and roll. Jovens se entregando ao prazer carnal. Deus começa a visitar os hips dos Estados Unidos na década de 70. Você vai ver fotos na internet, e o filme mostra isso muito bem. Tem na Netflix, na HBO. Na HBO, se eu não me engano. É isso? Alguém me ajuda? HBO. É? Netflix? Procura lá, irmão. O nome do filme é Jesus Revolution, né? O nome do movimento ficou conhecido como Jesus Movement. E você vê um mar de pessoas sendo batizadas, de hips, jovens que entravam na igreja evangélica descalço, mas que estavam sendo tocados por paixão, pela presença de Jesus. Deus não estava morto, porque Deus nunca para, porque Deus nunca se deixa enganar, porque Deus nunca para de reproduzir aquilo que Ele prometeu a Pedro, dizendo: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja sempre cresce, e quando precisa fazer algo maior, Deus libera a sua presença manifesta. Numa geração como a nossa, irmão, aonde a religião cresce, mas o temor diminui, aonde a religião cresce, mas a paixão diminui, tudo que nós precisamos buscar é a manifestação da presença de Deus, para que pessoas sejam salvas, para que nós sejamos salvos, tocados por essa glória. Vou te contar um último avivamento, que esse eu gosto muito, e se hoje eu sou pastor, irmão, é por causa desse avivamento, chamado a Bênção de Toronto. Aconteceu no final da década de 90, no Canadá. Deus decide visitar uma igreja, chamada a igreja do Vineyard, né? Uma igreja muito famosa pelas canções e tudo mais. E Deus visita profundamente essa igreja, só que como Deus sempre gosta no avivamento, Deus faz coisas estranhas. E aquelas pessoas, elas entravam no culto, e elas começavam a rir. E irmão, quando eu me apeguei a Deus, em 2012,
eu era um jovem de igreja, nascido na igreja a vida inteira. E o primeiro culto que eu fui, nessa igrejinha aqui que você está, era outro nome, mas era essa igreja aqui. A galera pegou a ceia e tomou a ceia e começou a se matar da risada. Eu falei, esse povo é xarope da cabeça. Só que aquilo me cativou, e aquilo era fruto, era respingos da chuva que Deus derramou em Toronto. Aí você fala, nossa, nada a ver, eu já vi falar sobre isso aí é heresia. Deixa eu contar um testemunho para você, daí você me diz se é heresia, se isso aí não tem nada a ver. Uma pessoa conta um testemunho sobre a bênção de Toronto, uma mulher que desejou ir no culto numa noite, no avivamento, só que ela foi no culto porque ela decidiu, ela colocou algo no seu coração. Ela falou, nessa noite eu vou matar o meu marido, eu vou assassinar o meu marido porque eu não aguento mais a vida que eu tenho com ele, eu vou matá-lo. E ela orquestrou todo o assassinato. Ela falou, só que eu vou fazer uma coisa antes, eu vou ir ao culto. E essa mulher foi ao culto, totalmente quebrada por dentro, totalmente arrebentada. Uma pessoa que está querendo assassinar alguém, bem que ela não está, né, irmão? Acho que isso é um tanto quanto óbvio. E ela vai ao culto, ela chega lá, galera rindo de uma maneira muito louca, e ela é pega por essa realidade, e ela começa a rir. E ela fica horas rindo. E quando ela se levanta, ela está completamente restaurada pelo Senhor. Ela volta para casa, ela conta para o esposo o que aconteceu. O esposo vai para a igreja, ele se converte em casamento restaurado. Por meio de uma heresia, né? Por meio de uma coisa errada, nada a ver, né? É fácil falar, irmão, para vivermos as coisinhas todas no lugar, tudo bonitinho. Só que o nosso Jesus não é bonitinho. O nosso Jesus não é das coisas no lugar. O nosso Jesus, ele gosta de aparecer. Jesus gosta de aparecer, sabia disso? Ele é meio mitidão às vezes assim. O Senhor me perdoe, Deus, se estiver falando uma besteira. É só você ler quando Deus desce no Sinai com Moisés. Moisés vai lá junto ao povo, aí Deus falou, viu, Moisés, vai no Sinai lá, eu vou descer pra gente trocar uma ideia. Relâmpagos, trovões, o monte pegando fogo, a vaquinha encostava no monte e morria. É Deus chegando, irmão. É Deus aparecendo. E por isso, irmão, para que você alcance isso, você tem que estar, coloca para mim o versículo de Crônicas de novo. Crônicas 16:9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Irmão, eu não sei tudo que eu falei aqui nessa noite mexe com você, mas é o que Deus deseja fazer, e o que de fato Ele pode fazer nessa cidade, e o que Ele pode fazer em você. Diga amém, pelo amor de Deus. O que Ele pode fazer em você, manifestar a sua presença de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa. Só que para isso, irmão, para alcançar a presença manifesta de Deus, você precisa ter o coração totalmente voltado a Ele, a ponto de você aceitar as coisas estranhas que Ele faz, e a ponto de você ser uma pessoa estranha. Você viu amém? Porque é assim que Deus age. Os olhos dele estão sobre a terra, e Ele está procurando alguma pessoa meio xarope, que deixa Ele fazer o que Ele quiser. Porque se você não for muito xarope, você não vai deixar Deus fazer o que Ele quiser fazer com você. Não, veja bem, Deus, eu tenho algumas questões, tenho algumas práticas, eu tenho alguns comportamentos, né? Por favor, peço que... Sabe, tem uma história bíblica que eu amo muito, que é quando Jesus está numa refeição, e lá ele está comendo com um fariseu. E a Bíblia fala que no meio dessa reunião entra uma mulher pecadora. Muitos dizem ser Maria Madalena, mas o texto fala de uma mulher pecadora. E essa mulher, ela entra correndo na reunião. Tá todo mundo bonitinho, todo mundo sentadinho, tipo nós aqui, os crentes chatos pra caramba. Tudo nós aqui bonitinho. Só que Jesus não curte isso aqui. Não, Ele curte sim, eu não quero confundir tua cabeça. Isso nós estamos pregando o Evangelho, então ele precisa que você ouça. Você viu, amém? Mas não podemos permanecer assim. E aí está todo mundo sentado na mesa, o fariseuzão lá tem umas perguntas teológicas para o mestre. Quero ver se ele consegue responder. E essa mulher, ela entra correndo, ela se joga aos pés de Jesus, e ela começa a chorar e lavar os pés dele com lágrimas. Ela começa a se lançar toda a sua paixão e desejo por ele. Uma mulher xarope, doidaça da cabeça, não tinha muita reputação. Irmão, quem quer reputação, essas paradas aqui, deixa abaixo, não funciona. Já porque eu vou te mostrar na Bíblia isso. Espera aí. E ela se joga chorando. E aí o fariseuzão olha e fala, aí ele pensa, né? Nunca pense na presença de Deus. Pense coisas do teu coração caído. Ela pensa assim,
Mas se ele soubesse, se ele fosse de fato profeta, ele saberia quem essa mulher é. Pensou errado diante de Jesus, irmão, dá ruim. Aí Jesus já vira e falou: viu, brother, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu curto é isso aqui, cara. Porque eu entrei aqui, você não lavou os meus pés como de costume, mas ela não para de lavar com suas lágrimas. Eu entrei aqui, você não me beijou como de costume na cultura judaica, mas essa não para de me beijar, porque o que eu curto é isso. É gente louca que me ama mais do que a vida, que me ama mais do que a reputação, que me ama mais do que essas coisas. E é esses que conseguem atrair a manifestação da presença. É esses que conseguem atrair um toque especial de Deus, irmão. Que conseguem viver uma vida de manifestação e glória de Deus, conhecendo quem Ele é. Se você for muito organizadinho, irmão, cara, deixa eu dizer para você, tem uma parada que as pessoas falam, essa é bem esdrúxula, mas eu vou falar. O Cirilo fala isso, Antônio Cirilo. Existe um pensamento teológico a qual eu não me apego, de que o arrebatamento acontecerá, né? E as pessoas vão ver a igreja subindo, não tem isso? Então, eu não acredito que vai ser assim, mas deixa isso para outra aula, né? Só que o Cirilo diz assim: tem pessoa que gosta tanto de ver o mover, que Deus não vai ser injusto com essas pessoas. Quando a igreja subir para os ares com Jesus, eles vão ficar vendo, porque eles gostam tanto de ver, eles ficam sempre olhando. Meu Deus, para que tudo isso? Aí Deus não, se você é um desses, irmão, deixa eu contar uma coisa para você. Deus não vai ser injusto com você. Quando a igreja subir a gloriosa presença de Jesus, você vai ficar vendo. Olha que legal, aqui ó, galera lá. Porque você é o que, né? A prática costumeira. Estou brincando com você, irmão, mas para te levar a um lugar. Deixa eu ler um último texto com você. Hoje não lemos tantos textos como de costume, mas eu quero voltar no texto da semana passada. 2 Samuel capítulo 7. Segunda Samuel 7. Eu vou ler, eu vou pegar uns versículos à frente aqui. É o 6, né? Desculpa, irmão, é o 6. É aquele que nós lemos semana passada. Eu vou só achar o versículo aqui que eu não ia ler esse texto aqui não. Achei que não ia dar tempo, mas deu. Vamos ler a partir do 12. Deixa eu só te contar o cenário. Nós falamos disso semana passada. Davi é constituído rei de Israel. E ele decide buscar a presença. Porque o desejo de Davi era a presença. O desejo de Davi era essa presença manifestando sobre Israel e sobre a vida dele. E Davi, ele vai até a casa de Abinadab, ele pega a presença e ele começa a levar para Jerusalém. Só que existe um probleminha no meio do caminho. Quando Davi está levando a presença de uma maneira errada sobre carros de boi, usar pelo balançar da carruagem, ele estica a mão e isso desagrada a Deus, porque é uma reverência diante de Deus, e Deus mata Uzá naquela caminhada da arca da presença até Jerusalém. E aí Davi se enche de temor, a casa vai para Obed-edom, nós falamos do Obed-edom bastante semana passada, e aí Davi entende e começa a compreender como que se alcança e se carrega essa presença, como que se vive tudo que foi pregado aqui. E aí Davi entende qual é a sacada. E tudo que eu falei aqui para você, num tom de brincadeira, eu falo porque eu vejo isso na pessoa desse cara, na pessoa de Davi. E olha o que Davi ele vai dizer, ou melhor, olha o que Davi vai fazer. Versículo 12. Depois que tudo isso aconteceu, a Bíblia nos conta assim: avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria. Você tem alegria na presença, irmão? Se eu não tiver, eu espero que Deus derrame uma unção tipo a da bênção de Toronto, para você dar umas risadas. Porque na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Não existe tristeza na presença, irmão. Você está meio tristão? Presença. Posso ouvir um amém? Com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi, olha isso, irmão. Olha como que é tudo que eu preguei para você nessa noite. Eu vou ler com você, porque a maioria de vocês está aqui, então eu vou ler com vocês. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, diante da presença. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Próximo. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas.
Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Jerusalém, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. Viu como que olhar, o mover é um problema. Já pegou aqui? Mical, Davi está aqui, ó. E Mical só olhando. Olhou pela janela e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Isso é muito sério. Posso ouvir amém, irmão? Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Quero ler até o final. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas e seus servos, como se descobre um sem vergonha, um qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que eu me alegrei. E me farei ainda mais, olha isso aqui, irmão, isso aqui é uma, que eu queria que nós saíssemos aqui com isso. E me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos, quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Último versículo. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Eu quero falar de toda essa porção aqui, para nós encerrarmos. Irmão, falei da manifestação da presença, falei de avivamento, falei de tudo isso. A questão é, irmão, que nós alcançamos esse lugar, e nós podemos e devemos buscar esse lugar, e podemos vivenciar essa experiência, quando nós entrarmos nesse lugar de busca pela presença. Davi, ele vai buscar a arca, irmão, e olha o comportamento que Davi tem. Algumas coisas eu vou repetir de semana passada, não, isso não é problema. Levando a arca, irmão, ele dançava diante da arca, ele amava aquela presença, ele amava aquela realidade. Ele vai dançando e ele vai sacrificando, ele vai entregando. Irmão, alguns dizem que não foi exatamente assim, outros dizem que foi. Eu vou ficar com o que foi porque eu acho mais legal, mas a teologia nos dá essas duas opções, então está tudo certo. Davi dava 6 passos, com todo o reino de Israel, 6 passos, e fazia um sacrifício. 6 passos, e fazia um sacrifício. Eu pergunto para você, irmão, isso foi por volta de 40 quilômetros, se não me falha a memória. Quanto Davi gastou para fazer isso? Qual foi o custo do bolso de Davi para fazer isso? E ele vai se alegrando nessa realidade dessa presença. E aqui entra algo importante. Quando Davi está chegando em Israel, diante dessa paixão, e aqui eu volto a dizer para você, irmão, essas realidades que pregamos nessa noite, elas só são alcançadas por aqueles que não são bem certos da cabeça, por aqueles que têm algum grau de loucura em sua mente, mas não loucura biológica, patológica, coisa do tipo, uma loucura interna, porque encontrou um tesouro maior. E Davi, ele vai dançando, e aí Davi faz algo escandaloso para Mical. Ele tira a roupa de rei e ele coloca a roupa de sacerdote, e ele vai dançando. E aí Mical chega para ele e fala: que vergonha, hein, rei? Você tinha uma reputação, você tinha algo a zelar, você é um rei, Davi. E ele fala: deixa eu contar uma coisa para você, minha querida, eu me envergonharei ainda mais, eu vou ser mais louco, xarope, doente na cabeça do que eu fui hoje, porque essa é a presença, é tudo que eu quero, é tudo que eu tenho. Eu quero a manifestação dela nesse reino, eu quero a manifestação dela em minha vida, tudo que eu quero é essa presença. Se você achou isso feio, espere que vai piorar. É isso que Davi fala, irmão. Por isso que eu digo, irmão, você quer a presença, não dá para você ser um cara legal, num sentido entre aspas, no sentido de que você vai vir ao culto, fazer algumas orações, você vai para casa, vai ter uma vida normal, irmão. Os olhos do Senhor estão passando pela terra, e de repente ele encontra um jovem louco, dizendo: Deus, eu não quero mais nada dessa vida. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão dizer de mim, não importa como o mundo vai me ver, não importa. Tudo que eu quero é você. Não importa que carro eu vou ter, que casa eu vou ter, não importa a reputação do meu trabalho, porque Davi era rei, irmão. Todo o reinado podia olhar para Davi e falar: meu, que reizinho estranho que nós temos. O pessoal tem uns reizão da hora, né?
esse nosso reizinho aqui, que cara estranho, mano. Dançando, cara. Dançando. Alguém diga amém, cara. Dançando na presença, cara. Se jogando, se entregando, irmão. E aí Mical olha e fala, que vergonha. E aqui tem um ponto fortíssimo, irmão. Davi, ele vai para casa e ele diz isso: eu vou me envergonhar ainda mais, eu me humilharei ainda mais pela presença, por essa manifestação em Israel. E aí a Bíblia fala que Mical nunca mais teve filhos. Muitos vão dizer que Mical, pelo que ela falou a Davi, ela ficou estéril. Mas a Bíblia não fala que ela ficou estéril. A Bíblia fala que ela não teve filhos. E aqui é algo muito significativo para nós. Quando esse acontecimento de Mical, e aí eu volto no texto, Davi dançando, eu não sei dançar, irmão, zero. Como eu queria saber. Nossa, se eu soubesse, eu ia ser bem xaropão mesmo. Mas Deus vai me dar graça no milagre da Rua Azusa. Danças. Vocês não dão nem risada, cara, meu Deus do céu. Vamos lá. O que eu estava falando? Não, isso é muito importante, irmão. E aí, Davi dançando em Mical, olhando, criticando. Nossa, que vergonha. E aí, Davi, eles têm essa conversa. E aí, Mical nunca mais tem filhos. Por que Mical não teve filho? Não foi uma esterilidade dada por Deus. A Bíblia não diz que foi isso. É porque Davi nunca mais encontrou prazer em Mical. Mical, irmão, por conta do pensamento crítico que ela ficou olhando e ela não entrou do que Deus estava fazendo em Israel, Mical foi privada do prazer. Mical nunca mais se deitou com seu esposo, ela era esposa de Davi. Davi teve outras mulheres, até umas de maneira ilícita diante de Deus. Mas Mical, ela é privada do prazer. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Anote isso na sua mente e no seu coração. Não há prazer, não há alegria, não há satisfação senão daqueles que dançam na presença, daqueles que se jogam na presença, daqueles que têm como maior valor da vida a presença. Eles não buscam alegria, porque na presença eles encontram alegria. Eles não correm atrás de coisas para ter alegria, na presença eles encontram alegria. E quando você tem um estilo de vida que você fica olhando e tipo, eu não sei se eu... falou de história. Você vai sendo privado do prazer que Deus deseja derramar no seu coração. Mical nunca mais teve prazer, irmão. Ela nunca mais se deitou com o seu esposo. Você consegue entender isso? E isso é a parte natural que eu estou falando. E agora eu vou te falar de uma coisa maior. Quando Davi não se deita mais com Mical, é o próprio Deus que não encontra mais em Mical prazer e não permite mais que Mical faça parte do maior acontecimento da história. Sabe por quê? Porque quando você abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 1, você vai ver uma história por meio de genealogias. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e de repente no meio dessa história tem um cara chamado Jessé. E Jessé tem um filho. E o filho de Jessé é Davi. E Davi, ele entra na linhagem daquele que geraria o Messias. Só que não de uma maneira comum, porque o Messias agora, ele é chamado de filho de Davi. Acho que foi o texto que a Manu leu hoje na abertura do culto. Filho de Davi. E quando Deus olha para Mical, ele fala, não tem como. Ela não pode estar dentro do que eu vou fazer sobre a terra. Ela não pode estar alinhada ao que eu vou fazer sobre a terra. E quando você olha para a linhagem, irmão, cara, isso é para mim assustador. Porque quando você olha e lá em Mateus 1, depois você lê em casa, chega em Davi, sabe quem é a esposa de Davi, que gera o descendente, que geraria o Messias? Sabe quem é, irmão? Quem é? Betseba, o pecado de Davi. Deus olha e fala, o pecado, esse eu tenho habilidades para corrigir, mas o desprezo pela presença, esse não pode fazer parte da minha história. O desprezo pela minha presença. Mical, irmão, Mical era a filha da conquista de Davi. Mical, ela se torna a esposa de Davi quando Davi mata Golias, e a promessa de Saul era, quem matar Golias eu darei minha filha como esposa. E quando Davi mata Golias, ele recebe Mical como esposa. Era a esposa da conquista, era a esposa da grandeza, era a esposa de, Davi, você matou um gigante. Só que a quem entrou para a história da redenção de toda a humanidade não foi a mulher da conquista, porque ela desprezou a presença. Quem entrou para a história da redenção foi a pecadora.
Foi ali Betseba, até porque Betseba não teve culpa no pecado de Davi. A culpa total foi de Davi. Mas o nome dela está lá, eternamente estará lá. Davi gerou Salomão de Betseba. Eu posso ouvir um amém, irmão? Quem despreza a presença, irmão, é alheio ao que Deus está fazendo sobre a terra. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Existe um de repente. Existe um momento que Deus pode vir. Pode ser um culto, pode ser uma reunião de oração, pode ser o teu banho, irmão. Diga amém, cara. Pode ser o teu banho, pode ser você dirigindo e de repente ele cai sobre você e você bate o carro, mas não morre. O que tem, cara? Lá em Pensacola, irmão, os policiais tinham que escoltar a galera para casa, porque os caras estavam tão embriagados que eles não conseguiam dirigir. Então os policiais iam escoltando. Quando o cara saía da via, eles encostavam a viatura e deixavam o cara e falavam: segura aí, cara, segura umas horas aí que você não vai conseguir chegar em casa. Aí o cara ficava ali, como eu amo isso, irmão. Você não tem ideia como eu amo isso, cara. Você não tem ideia como eu desejo isso, irmão. Você não tem ideia quando a minha vida foi mudada, cara. O dia que eu estava sentado no balcão de um órgão público lá do Cisvale, eu era estagiário, eu tinha 17 anos, e eu li uma história num livro chamado Heróis da Fé. Esse é o livro, João, que eu ia te indicar, Heróis da Fé. E eu li uma história de um jovem que foi tirado de uma casa em chamas, e ele pregava para multidões, e as pessoas perguntavam: John Wesley, como que as multidões vêm ouvir você? E ele dizia: eu me coloco em chamas, e eles vêm me ver queimar. E eu falei: Deus, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Eu não quero uma vida comum, eu quero você. Eu quero ser reconhecido por você, não pelas minhas conquistas. Eu quero ser conhecido pelo aquilo que eu vou encontrar em você, e não pelas minhas conquistas. Que a minha maior conquista seja amar você em toda a minha vida e ir para onde você quiser que eu vá. Se você quiser me mandar para uma ilha, Jesus, me manda. Se você quiser me mandar para longe, me manda. Eu só quero amar você, eu só quero ser teu. Por isso que eu prego o que prego para você, chamando você para um lugar, porque eu não quero ser pastor de uma igreja que vai estar aqui todo domingo, ouvir boas mensagens teológicas. Eu quero que Ele desça sobre nós, eu quero que Ele caia sobre nós. Eu quero entrar para a história como Betseba entrou, mesmo no pecado dela, porque Mical não conseguiu, porque ela desprezou a presença. Se coloque em pé nessa noite, irmão, eu quero orar com você. Jesus. Sabe qual que é o meu... Obrigado, João. Sabe qual que é o meu maior desejo, irmão? Na história de avivamentos, existem muitas histórias de pessoas que foram para o hospital por causa do avivamento. Elas caíram e elas ficaram lá como mortas. O que eu mais quero, irmão, é que alguém feche essa igreja e me deixe como um morto aqui, por causa da presença. Ele vira a ponto de nós não pudermos suportar, onde a nossa carne não consegue suportar. O que eu mais quero, irmão, é a exemplo do que aconteceu em Pensacola, como falei há pouco, que a gente tenha dificuldade de ir embora quando a gente vem para o culto. Tamanha presença. Alguém aqui nessa noite crê nisso? Alguém aqui nessa noite creu em alguma coisa que eu falei? Eu quero convidar você para orar nessa noite. Ou melhor, eu quero convidar você para buscar. Não está em mim, irmão. Não está em algum pregador, não está na música que vai ser cantada. Está disponível aquele que busca. Está disponível aquele que crê. Está disponível aquele que tem sede. Apocalipse 21:17 diz: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Ela está disponível, é só você buscar, é só você entrar, é só você acessar, e a manifestação da glória cairá sobre nós. Eu creio nisso, irmão, como creio em você que eu estou te vendo. Aleluia, busque, vamos buscar nessa noite por alguns minutos. Vamos buscar nessa noite por alguns minutos. Vamos buscar nessa noite por alguns minutos. Não, cara, não despreze a mensagem, não despreze a voz.
Responda a voz. Responda a voz. Os olhos dele estão correndo nesse lugar. Ele está buscando alguém que o deseja. Ele está buscando alguém que o deseja. Ele está buscando alguém que o deseja. Oh Espírito Santo, como em Atos 2, no dia de Pentecostes, caia sobre nós. Caia sobre nós, Deus. Caia sobre nós. Caia sobre nós. Como na casa de Cornélio, Espírito Santo, caia sobre nós. Como o Senhor fez ao decorrer da história, caia sobre nós. Caia sobre nós, Espírito Santo.